Vamos conversar então com os nossos analistas, porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, convocou uma reunião do Gabinete de Crise da PGR para discutir o avanço de manifestações que incluem atos antidemocráticos em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal voltou a registrar um aumento de bloqueios em rodovias nos últimos dias. A gente acabou de falar da situação do estado de Mato Grosso. Quero começar aqui com o Alexandre. De que maneira que a PGR poderia atuar nesse caso, hein, Borges? Atuando, né? O MP, ele está nesse sono criogênico há um tempo e é algo que a gente precisa. Quando a gente estava falando de Constituição até pouco tempo, o Ministério Público foi uma luta muito pessoal de Ulisses Guimarães ali para colocar na Constituição de 88 um órgão que fosse esse representante da sociedade frente aos órgãos públicos. Na gestão atual, realmente viu-se a Procuradoria-Geral da República mais alinhada com o Executivo que se tem notícia, que se lembre. E isso fez também com que muitos questionamentos importantes fossem feitos em relação à própria função do MP e o grande estrago que faz ao país quando você tem um MP inoperante, quando você tem um MP que fica na janela, igual a Carolina, né, vendo tudo passar. E, na verdade, a gente precisa, como sociedade, de um MP que consiga efetivamente representar os interesses do país, principalmente num momento, por exemplo, onde você tem gente completamente à margem da lei, que não tem nada a ver com manifestação, pedindo, atacando as urnas, atacando a democracia, atacando o próprio sistema democrático brasileiro, impedindo o direito de ir e vir nas ruas, nas estradas, causando prejuízos enormes para a população, o que, para pasmo geral, até o próprio ex-presidente em exercício, né, Jair Bolsonaro, até ele criticou, né? Então, assim, ali precisa claramente de uma atuação. Agora, eu não tenho altas expectativas, eu espero ser surpreendido, mas o que acontece é Augusto Aras vê 1 milhão de coisas acontecendo, vai deixando, vai passando. Quando a pressão da sociedade fica insuportável, abre uma investigação preliminar, faz uma reunião, convoca um comitê para ver se o assunto passa, se a coisa se esquece, o tempo leva. Então, se isso vai virar realmente alguma ação do interesse público, do interesse da sociedade, nós vamos ter que acompanhar, mas particularmente otimista eu não estou. Ô, Basília, Alexandre Borges deve ser, de fato, surpreendido? Augusto Aras deve fazer algo? Olha, se o Alexandre Borges for surpreendido neste assunto, um grupo expressivo de procuradores da PGR também estarão surpresos se algo além do que a gente está vendo acontecer depois desta reunião. Vamos explicar o contexto dessa reunião. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu chamar, então, coordenadores de câmaras, pessoas que fazem parte desse grupo, para analisar os protestos, os acontecimentos pós-segundo turno das eleições. A gente está falando, então, de um grupo que se reúne para analisar o que aconteceu nas últimas 3 semanas. Em 3 semanas, o que Augusto Aras fez? Em ações individuais, ele na condição de chefe do Ministério Público Federal, pediu providências, fez cobranças à Polícia Rodoviária Federal, ao Ministério da Justiça, mas na prática isso não foi suficiente para debelar esses atos antidemocráticos das ruas, né? Claro, a gente não está questionando aqui as pessoas que estão discordando do resultado das eleições, que critiquem o presidente eleito, mas aquelas pessoas que estão usando aí toda a sua insatisfação para atrapalhar a vida dos outros, como fazendo bloqueios nas rodovias e, mais do que isso, para pedir intervenção militar. Quando a gente fala, ou intervenção federal, algum tipo de ordem quase que extraconstitucional, porque na prática não está descrito na Constituição que as Forças Armadas possam ser acionadas para desconstituir um outro poder. Na prática, quando a gente fala de PGR, a gente tem que analisar qual o poder de fogo do Procurador-Geral da República. Ele, até por ser uma atribuição constitucional, é ele que pode investigar e mover processos contra pessoas com foro privilegiado. Então, a gente está tratando aí de pessoas, autoridades, seja no Poder
executivo, legislativo, pessoas aí dos diversos poderes que têm foro privilegiado e que somente podem ser investigadas por Augusto Aras. Ele tem uma responsabilidade enorme nas mãos. Até aqui, esta responsabilidade tem sido traduzida nestas pequenas ações, pedidos de providências e em vídeos na internet, em seu canal, que cada vez mais vem se popularizando, porque todos os dias sai ali um vídeo com uma frase sobre Augusto Aras, mas que isso não tem sido suficiente, né? Tido aí como algo compatível com o tamanho da crise. 3 semanas depois, vem Aras convocar os subprocuradores para uma reunião, reativar esse grupo para análise de conjuntura, análise de crise e está aí criando muitas expectativas. A reunião, até onde a gente sabe, ainda está acontecendo, não são todos os subprocuradores que estão participando desse grupo, especialmente as pessoas mais próximas de Aras, aquelas que têm a sua confiança, que coordenam câmaras dentro da Procuradoria-Geral da República, que estão participando dessas discussões agora. Eu perguntei para fontes da PGR, daí o que pode acontecer? Bom, o procurador pode, mais uma vez, pedir providências, ações imediatas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, mobilizar o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Militar, já que a gente vê aí a participação de pessoas, autoridades militares também na organização de alguns desses atos. Enfim, PGR pode muita coisa, mas sempre pôde desde o início de toda essa crise. A diferença vai ser ele agir para além do que está fazendo até agora. Muito bem, olha, gente. como a Basília tocou numa ferida, eu acho interessante tocar outra também, que é o seguinte: a ausência e omissão da PGR que causa também essa superexposição do STF. Isso também é importante ser falado. Por quê? Porque quando você tem um vazio de atuação do MP, o judiciário acabou entrando e indo muito para o centro dos holofotes. Isso acabou gerando uma atenção muito grande e gerou até essa ideia de que existe um ativismo judiciário no Brasil. Enfim, quando na verdade você tem o judiciário preenchendo um espaço que nunca deveria ter sido deixado vazio pelo MP. E isso também é muito complicado porque você traz esse desgaste da imagem do judiciário tão importante para a normalidade democrática do país. Em outras palavras, o que o Alexandre está dizendo é que antes do PGR agir, já tem uma decisão do Alexandre de Moraes. Isso incomoda, tumultua as relações entre os poderes e a própria execução do que está na lei. Porque se quem investiga, quem poderia tomar uma atitude preventiva, a Procuradoria-Geral da República ou de vigilância, não está agindo dentro do prazo esperado, né? Não falando de prazos, mas dentro do tempo esperado, da rapidez esperada, vem a justiça e se sobrepõe à PGR. Bom, o clima interno e pessoal entre essas duas autoridades, Aras e Alexandre de Moraes, não é dos melhores. Pois é, imagino que não deve ser fácil ali, viu, a conversa. Valeu, gente. Obrigada. Até já.